Café. Prepare-se para uma boa conversa, uma dose de histórias interessantes e informação de qualidade. A Hora do Café, com Robson Muniz. Muito bem, no quadro A Hora do Café de hoje eu recebo o Matheus Mattiuzzi, encarregado técnico do Campo Experimental da Cevale, para falar sobre um evento bastante importante que acontece inclusive hoje, já nos preparativos, né, Matheus? Cedinho se disponibilizou a vir aqui na emissora para conversar com a gente, para falar um pouco sobre esse dia de campo de inverno da Cevale. É uma satisfação recebê-lo aqui no Bom Dia Clube. Bom dia. Bom dia a todos vocês que estão nos escutando. A gente também fica muito feliz hoje de estar aqui na rádio, estar aqui junto com a Clube, para estar contando um pouquinho de como que vai acontecer o dia de campo de inverno, aí, o tour de milho e safrinha que vai acontecer hoje lá no Campo Experimental. A gente está acostumado e habituado com o dia de campo de verão, que é um grande evento, né, que movimenta todos os anos aí o agro da nossa região. Mas conta pra gente, para quem está ouvindo a Clube, o que é o dia de campo de inverno e qual o objetivo desse evento, Matheus? Isso, todo ano a gente realiza, né, o dia de campo de verão, que é um dia de campo grande, a gente abrange todas as regiões da Cevale, mas também a gente sempre faz um evento focado em milho e safrinha, né, que é uma importante cultura para a nossa região. E a gente sempre faz um evento menor, mas focado nessa cultura. Então a gente traz os produtores da região para conhecer um pouquinho mais, tá falando um pouquinho mais sobre os manejos, sobre híbridos, um pouquinho de tudo sobre a cultura do milho, focado mais em milho e alguns manejos que podem ser realizados antes do plantio ou após o plantio do milho. A gente conversava antes e você disse que nesse ano um diferencial das outras edições, né, que será realizado em 2 datas. Por que essa mudança para esse ano de 2025? Então esse ano a gente mudou mesmo, né? Vamos fazendo 2 datas o evento. Hoje é uma data onde a gente vai falar sobre os manejos da cultura, a gente vai estar trabalhando ali com os produtores a ideia de aplicações de fungicida, inseticida, produtos biológicos, nutrição, para o produtor ter um foco maior. E a outra data a gente vai trazer serviços agronômicos, vamos trazer adubação sólida e vamos trazer também a presença dos híbridos ali, né? Tá ali as parcelinhas com os híbridos mostrando. Essa diferenciação, separação é para o produtor ficar menor, o produtor não precisa ficar tanto tempo no campo, mas ele ter um conhecimento mais específico e conseguir conversar mais tempo com as empresas, tá ali batendo um papo melhor com o pessoal, para ficar mais leve, né? Não ficar tão corrido o evento, fica mais fácil para o produtor estar acessando também todas as parcelas, entendendo um pouquinho mais sobre o manejo específico. Estava acompanhando a matéria sobre as parcelas, são mais de 118, se não me engano, parcelas, né? Quais os destaques aí dessas parcelas de híbridos? Isso, a gente tem bastante parcelas, as empresas capricharam, o campo foi bem cuidado desde o começo. A gente tem bastante destaques, hoje será apresentado aí manejo de fungicidas, o milho está mais novo, então está bem no momento de a gente conseguir entender o que o fungicida faz na planta. A gente também vai ter algumas parcelas de dessecação, trazendo aí produtos que podem ser muito utilizados aí na dessecação, antes do plantio do milho e depois do plantio também, né? Já pensando em quem vai plantar soja daqui a um tempinho. Então são manejos diferenciados que o produtor consegue ir lá, entender um pouquinho melhor, ver qual que é o melhor manejo que se enquadra melhor na propriedade dele e também conhecer produtos novos, né? O maior foco do evento é sempre trazer algo de novo, um produto inovador, lançamento, para que o produtor veja se aquilo ali se encaixa na propriedade dele e levar essa tecnologia para casa. O produtor pode esperar alguma novidade, uma tecnologia revolucionária aí para esse dia? Sempre a gente tem algum lançamento. Esse ano, nesse evento, essa primeira data, a gente vai ter mais lançamentos de herbicidas e alguns fungicidas. Temos também alguma coisa de inseticida, alguns produtos biológicos, mas o maior foco nesse momento ainda é os lançamentos de herbicidas, que são mais novos. Então o produtor pode ir lá, conhecer eles, tá entendendo o funcionamento deles, e a gente fala que cada vez está ficando mais técnico o meio agrícola. Então também entender um pouquinho mais desses produtos, porque eles são bem técnicos. Se a gente aplicar eles no momento errado, eles vão trazer algum problema futuro, e também se a gente não fazer a aplicação correta na lavoura, ele não vai fazer o efeito que a gente deseja para a cultura. Então é o momento do produtor estar indo lá, estar conhecendo, estar entendendo um pouquinho melhor sobre esses manejos e esses novos produtos. A gente conversava antes de entrar no ar também, Matheus, é um evento que é destinado aos produtores, mas que é aberto também a quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre
o milho, principalmente também estudantes, né? Por exemplo, de agronomia, ou a quem interesse pode estar participando, né? Isso, a Cevale tem um costume de abrir os eventos dela, a gente não foca somente em produtores, é um evento aberto ao público, então quem é estudante, que quer ir lá conhecer um pouquinho mais sobre a cultura do milho, aquelas pessoas que querem conhecer, estar mais próximas do meio do agro, estão convidados aí, a gente é um evento livre, não precisa se inscrever, chega lá na hora, faz a fichinha, já recebe um boné para poder estar passeando aí, porque provavelmente vai ter sol, então daí pode passar pelo campo bem tranquilo. O formato de tour do evento, ele acaba focando em andar pequenos grupos pelo evento, mas ele também não é limitado somente ao tour. Aquele produtor que tem um pouquinho menos de tempo, está um pouco mais corrido aí com a sua propriedade, pode vir lá, não precisa ficar no grupo certinho, ele pode ir mais focado na tecnologia que mais interessa a ele, mas ele pode ficar bem à vontade, que a gente vai dar todo o suporte para o produtor e conhecer e entender o que ele quer de melhoria para a lavoura dele. Como é que tem sido a participação aí desse evento nos últimos anos e qual a expectativa para essa edição? Todos os eventos de inverno a gente acaba chamando mais as regiões, devido ao milho safrinha também não ser uma cultura que está alastrada por toda a área de atuação da Cevale, então a gente acaba chamando os produtores mais aqui próximos da nossa região. É um evento que tem sempre em torno aí de 300 pessoas participando, como produtores, estudantes, pessoas que têm interesse na cultura. E a gente tem em torno de mais umas 50, 60 pessoas apresentando essas parcelas. Então é um evento ali de um público razoável. A gente fica muito feliz com a participação dos produtores e eles sempre atendem o nosso chamado de estar indo ali conhecer. E nesse ano a gente vai fazer esse teste de fazer diferente, né? Trazer os produtores em 2 momentos no campo para eles conhecerem a cultura em 2 momentos. Então é algo de diferente para o produtor estar indo conhecer. Já foi possível observar alguma tendência ou comportamento nas lavouras da região de Palotina que justifica o foco nesses híbridos e manejos que serão apresentados ali? Sim, a gente trouxe esse momento diferente, vamos dizer assim, para dentro do tour, pensando justamente nas lavouras dos produtores. Muitos produtores que têm um milho mais novo vão poder estar conhecendo tecnologias, inseticidas, fungicidas, outros produtos que ainda podem ser aplicados na lavoura. Então, o produtor que tem um milho um pouco mais atrasado, aí, que foi plantado um pouquinho mais tarde, ele vai conseguir ainda lá pegar uma tecnologia, levar aquilo ali para a propriedade e ainda ter o tempo de aplicar aquilo ali na cultura. Para os outros produtores que já têm um milho bem mais adiantado, pode ficar tranquilo, que isso se aplica para o ano que vem. A gente sempre tem uma nova safra e a gente sempre espera que a próxima safra seja sempre melhor que essa. Então, a gente fica muito animado com isso e a gente espera que o produtor venha com essa intenção de querer aprender sempre mais, para a gente conseguir melhorar cada vez mais a produtividade dessas lavouras. Falando expectativa de safra, só fugindo rapidamente aqui do evento, já tem uma expectativa da safra para a nossa região de milho? Vai ser boa? Temos uma expectativa. A safra assim, não está às melhores. A gente vê aí uma queda de produtividade. A gente teve um veranico prolongado no começo. A gente vê que isso está bem regionalizado, é bem característica desse momento, onde teve lavouras que receberam bastante chuvas, outras menos. Então a gente vai ter várias produções, esse ano vai ter várias produções diferentes. Então, assim, produtores que vão estar colhendo muito bem, produtores que vão ter uma produtividade mediana, mas de forma geral todo mundo vai conseguir fazer uma boa colheita, vai retirar ainda uma boa quantidade de milho aí, e a gente espera que normalizem as chuvas, né? Pensando já na próxima safra que vem do soja pela frente aí, para o produtor conseguir sempre estar alcançando maiores produtividades. São 7h26. Você ligando o seu rádio agora, nós estamos conversando com o Matheus Mattiuzzi sobre o dia de campo de inverno ali da Cevale, que acontece hoje no campo experimental da cooperativa. Agora é um evento que não é apenas para os grandes produtores, os pequenos produtores devem participar também. Qual é a importância dessa participação? Certamente, é um evento para todas as pessoas que têm interesse na cultura do milho, de grandes produtores a pequenos produtores. Os pequenos produtores podem estar indo lá, a gente vai estar atendendo eles, vai estar trazendo tecnologia para eles, para a gente poder estar conversando e buscando sempre aumentar a produtividade. Então, o pequeno produtor que tem intenção de aumentar a sua produtividade, quer conhecer algo de novo, quer entender um pouquinho melhor sobre a cultura do milho,
fique à vontade, a gente vai estar lá, vai estar trazendo todas essas tecnologias e também o nosso time de agrônomos está presente no dia, junto, para poder atender. Então, leve junto o seu agrônomo para o campo, chama ele e fala, ó, eu vou estar lá em tal horário e eu quero aprender sobre isso. Então, certamente a equipe técnica da Cevale vai estar à disposição para estar batendo esse papo com o produtor e estar trazendo essas tecnologias, sempre focado em o produtor ter um aumento de produtividade e certamente depois ele vai ter aumento de renda dentro da propriedade. Aliás, quero parabenizar a equipe técnica da Cevale, que sempre oferece esse suporte ao produtor e não apenas no dia dos eventos, né? O produtor vai lá, ele conhece uma nova tecnologia, ele leva para o campo e ele pode continuar contando com esse apoio, esse suporte da Cevale. Isso é muito importante, não é, Matheus? Isso daí. O campo experimental não é somente nos dias de campo, ele está sempre aberto aos produtores. Então, quando algum produtor tiver alguma dúvida, quiser conhecer algo, pode ir lá. A gente está sempre com uma equipe gigantesca lá. A gente tem o pessoal da pesquisa, juntamente lá com o Gilson. Então, quem quiser ir lá bater um papo com nós um dia e conhecer um pouquinho mais, a gente está aberto, recebe os produtores durante o ano, em qualquer momento. Só ligar para nós e falar, olha, gostaria de ir lá visitar o campo. A gente também, dentro do campo, tem montado outras atividades, né? Pensando em avicultura, em piscicultura. Então, quem tiver interesse, procura os fomentos também. A gente está aberto o campo experimental para que seja usado cada vez mais e ter essa aproximação cada vez maior com os produtores. A gente explanou um pouquinho sobre a edição de hoje desse evento, a segunda parte já marcada para 20 de maio, né? É isso? Isso daí. O que os produtores podem esperar aí para essa segunda parte do evento? A segunda parte do evento a gente vai trazer a parte de híbridos mesmo. Então, o produtor que está pensando em híbridos, em variedades, pode ir lá. A gente vai ter várias variedades sendo apresentadas. Então, tem milho focado em silagem, milho focado em produção de grãos. A gente também, dentro dessa edição, nesse dia, a gente vai ter uma participação das empresas de plantas de cobertura. Então, aquele produtor que está buscando alguma alternativa, uma planta de cobertura, pode ir lá conhecer. Uma coisa que está no auge, que é muito falado, é os mix de cobertura. Então, a gente convida também o produtor para ir na segunda data para conhecer esses mix e entender se faz sentido ele levar para a propriedade, qual é o melhor mix que se adapta à propriedade. E nesse dia a gente também vai estar fazendo os serviços agronômicos da Cevale. Então vai ter lá o pessoal da aviação, o pessoal da agricultura de precisão, o pessoal da conservação do solo, fazendo demonstrações com os equipamentos e mostrando como que é feita a coleta de uma análise de solo, até mesmo a finalização com a aplicação do corretivo lá na lavoura. Muita evolução, tecnologia chegou com força no campo aí nos últimos anos, né? Como é que tem sido aqui para a nossa região? Aliás, você falou sobre a aviação e a Cevale contando agora também com a novidade que é a questão dos drones aí, né? Na área rural. Como é que está sendo a implementação disso por parte dos produtores? Hoje a tecnologia está cada vez mais forte. A gente vê hoje o sinal de 5G no sítio, o produtor cada vez mais antenado, mais conectado. Então a inovação chegou e não tem volta, né? E eu acho que a nossa região é uma região muito agraciada disso. A gente consegue ter essas tecnologias, consegue estar trabalhando. Muitos produtores brincam, né? Falam que a gente tem um pedacinho do Mato Grosso aqui dentro, porque a gente tem grandes máquinas, grandes tecnologias. E desde o pequeno produtor ao grande produtor, ele está acessando todas essas tecnologias. E isso veio para ficar no campo. Então, acabamos de falar aí dos drones, é algo que os produtores estão buscando. E a gente começou a entender aonde cada um se encaixa melhor. Grandes áreas, o avião ainda é a melhor solução, mas pequenas áreas que têm obstáculos, que têm rede, que tem algo que pode colocar em risco o avião. Então a gente optou pelo drone, fazendo a mesma aplicação, o mesmo efeito na cultura. E então a gente também fez recentemente aí um dia de campo de mandioca, onde que a gente trouxe muita utilização do drone. As áreas de mandioca são menores, são áreas que dependem um pouquinho mais de trabalho manual, e o drone veio para ajudar nisso. Então o drone sendo usado nessas lavouras também foi muito bem colocado, os produtores gostaram muito, e a gente está entendendo cada vez mais aonde que ele pode ir, como que ele pode ser usado para melhorar cada vez mais a produtividade, o manejo e facilitar o dia a dia do produtor. Já são 7 horas e 31 minutos, mas nos últimos tempos, a gente falando rapidinho aqui sobre tecnologia, mudou completamente a forma de se trabalhar no campo, não só em questão de equipamentos, mas até na escolha de uma variedade, de uma semente.
esses eventos, eles auxiliam de certa forma aí, claro, o produtor, mas auxiliam também na sucessão familiar, que tem sido também uma bandeira da Cevale, né? Sim, inclusive a gente está pensando em algum evento exclusivo para os jovens, para estar trazendo eles para dentro do campo, para eles estar conhecendo um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente está falando. Desde lá da escolha de um fungicida, a escolha de um híbrido, o que ele vai fazer a aplicação, por que ele vai fazer. Então, todos esses eventos ajudam o jovem a estar cada vez mais inteirado da propriedade e certamente a realizar a sucessão, né? Tá próximo à família, e a gente não gostaria que esse jovem saia daqui e fosse procurar oportunidade fora, em outra cidade, ou abandonar a cultura, abandonar, né, as tradições que vieram da família dele. Então a gente sempre incentiva, então os jovens que quiserem ir com os pais, esse evento não é um evento assim somente para homens, somente para o líder da casa, não, é para todo mundo, é para a mulher, é para o filho, pode levar todo mundo junto, aí a família é bem-vinda nesses eventos, porque são eventos que é onde que o produtor pode tomar decisão junto com a família. Então a gente sabe que hoje a decisão sai junto de uma conversa com a família e não somente do produtor que toma a decisão de fazer a compra daquele híbrido, plantio daquela cultivar. Então a gente traz a família para dentro do campo para ele estar mais próximo e estar entendendo um pouquinho melhor dessas tecnologias e ver qual que se encaixa na propriedade para ele levar e decidir, opa, esse aqui é a melhor opção mesmo. Trabalho no campo experimental não é apenas aí próximo aos eventos, é o ano todo, eu acredito, acontece durante todo o ano, né, Matheus? Já se desenha alguma novidade para o dia de campo de verão para o ano que vem, apesar da gente ainda estar praticamente no começo do ano? Sim, já temos uma novidade aí para poder contar, trazer para o produtor. O nosso dia de campo de verão ele é tradicionalmente realizado em janeiro, porém, como tudo muda, a agricultura é muito dinâmica, a gente viu que cada vez mais cedo está saindo os plantios, cultivares de soja cada vez mais rápidas, e sempre chegava lá em janeiro, a gente estava já no momento da colheita. E o produtor ele foca em fazer a colheita, em retirar os grãos da propriedade e certamente já plantar o milho safrinha. Então nós, observando tudo isso, a gente vai adiantar o dia de campo. O dia de campo vai ser realizado no verão, no finalzinho de dezembro, bem no comecinho ali. A gente vai fazer nos dias 2, 3 e 4 de dezembro esse evento, vai adiantar ele aí para o produtor ter tempo de se preparar para a colheita. E como o evento vai ser adiantado também já no verão, o produtor ainda vai poder tomar algumas decisões do que fazer na cultura da soja dentro do evento de verão. Então, já podemos dizer que o dia de campo de verão vai ser em dezembro ainda esse ano. Então, serão 2 dias de campo de verão em 2025. Sim, 2025 é, acho que um ano muito abençoado para nós, porque vai ter 2 eventos. A gente fez um em janeiro e agora para a gente conseguir fazer essa edição nova, a gente vai fazer em dezembro. Então é um momento que a gente está adiantando e se adaptando à realidade dos produtores. Bacana, sensacional novidade divulgada aí pelo Matheus Matiusi. Eu gostaria de deixar o espaço para você reforçar o convite então, para quem está ouvindo a Clube neste momento, em Palotina, em toda a nossa região, para o evento de hoje, para o dia de campo de inverno, para que as pessoas participem, a questão de horários e o espaço é seu. Então, muito obrigado aí a participação hoje aqui com vocês. Gostaria de convidar todos vocês que nos escutam hoje através das ondas da Clube aí a estarem participando com nós do Tour Técnico de Milho Safrinha, que acontece lá no Campo Experimental, do lado das instalações da esmagadora de soja, a partir da 1h30 da tarde. Então, venham participar com nós dessa primeira data. Posteriormente, a gente está divulgando novamente todas as outras datas, mas participe com nós hoje para estar conhecendo um pouquinho mais da cultura do milho, estar entendendo um pouquinho melhor sobre o milho e todos os seus manejos. E aguardamos a sua visita aqui no mês que vem, né, para fazer o convite aí para a segunda etapa do evento também e contar para a gente como é que foi essa edição. Certamente, venho assim contar um pouquinho para vocês como que foi, como que os produtores reagiram a essa mudança do evento também e trazer as novidades já para a próxima edição também. Obrigado pela sua presença mais uma vez. 7h36 na Clube, esse foi o A Hora do Café dessa quarta-feira. Daqui a pouquinho tem mais informações e tem músicas também. Fica ligado aí. Você ouviu A Hora do Café. De volta a qualquer momento, aqui no Bom Dia Clube. Clube!